Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a categoria peso leve do UFC, mais especificamente ali do Ilia Topuria, que tá chegando na categoria, do campeão Islam Makhachev, do Arman Tsarukyan e do Khabib Nurmagomedov. O que acontece? O Khabib deu uma entrevista, né, dizendo ali quem ele acha que seria o cara mais perigoso ali, né, mais competitivo para o Makhachev, se seria o Arman, né, o Topuria, e ele falou isso aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Minha opinião pessoal, não necessariamente mais perigoso, vamos dizer mais competitivo, eu acho Tsarukyan. Eu acho o Tsarukyan um lutador mais sério que Topuria. Topuria é um bom lutador no peso pena, mas não o vimos no peso leve. Eu acredito que o Arman seria mais competitivo para Makhachev do que o Topuria. Foi a opinião dele, tá? E eu aqui, antes de ir para a resposta ali do Topuria, só queria dizer, eu concordo, tá, com o Khabib, e justamente pelo argumento que ele disse. A gente não viu o Topuria ainda no peso leve. Então, a gente sabe que ele foi um lutador muito bom ali no peso pena, conseguiu resultados excelentes, lutador do ano para muitas pessoas e tal. E ninguém nega que existe risco nele, que ele é bom, mas não se tem evidências dele ali no peso leve, ainda mais enfrentando o cara que é o Makhachev, né? O cara que tá no topo hoje, o cara que é o campeão, o cara que, enfim, tá lá no peso por peso e tal. Então, o Arman, a gente vê, apesar dele também não ser um cara grande, né? Ele não tem uma vantagem de tamanho no peso leve, é um cara da categoria. É um cara que tá enfrentando os melhores ali, o cara que tá numa boa fase. Então, pelo que se tem de material, é natural que se ache o Tsarukyan mais competitivo, né? Porque a gente não tem como saber como o Topuria chega, tá? Então, basicamente, eu concordo nesse sentido. E o Topuria não é um cara muito grande também, né? Não é aquele caso do cara, pô, se subir, ele vai ter uma vantagem, tipo, vai sofrer menos para perder peso. Cara, ele não é muito grande, né? E o Makhachev, pelo contrário, também. A gente sabe que ele sofre para perder peso, igual o Khabib sofria, e é um cara que até cogita lutar na de cima. Então, realmente, o tamanho pode fazer muita diferença. Mas, enfim, o Topuria respondeu isso aqui. Khabib sabe que eu sou o cara para pegar, né, para tomar o cinturão do Islam. A única razão que eles, esta é a única razão, né, que ele não quer que o Islam lute comigo. Então, essa foi a resposta do Topuria. Claro, o Topuria ele tem esse lado mais meio que trash talker, né? Como ele já tinha dito em outras entrevistas, que ele vai ser o cara que vai finalizar, né, o Makhachev, que vai derrubar o Makhachev ali na frente do Khabib e que vai finalizar ele com a finalização favorita. Então o Topuria tem um pouco desse lado provocador, né? O que é natural, é para vender a luta e faz parte. Mas o que eu queria trazer de discussão aqui, né, é exatamente sobre esse ponto de o que é mais complicado para o Makhachev, de fato, é o Topuria ou o Arman? Porque é o seguinte, né? Eu vi muita gente falando, o Makhachev tá correndo do Topuria. Só que as pessoas também estavam dizendo que o Makhachev estava errado em defender o cinturão contra o campeão peso pena, que foi o Volkanovski, porque falavam, né? O cara defendeu 2 vezes o cinturão, mas 2 vezes com o cara da categoria de baixo, que era o Volkanovski. Aí agora estão dizendo que ele tá correndo do cara que é da categoria de baixo, mas aí se ele defende contra o Topuria, vão falar a mesma coisa. Mais uma defesa contra o campeão da categoria de baixo. Então não dá pra entender, né? Tem que decidir qual que é o argumento. É certo ou errado defender contra o campeão, né, da categoria de baixo? Pra mim, tá, sinceramente, não importa. O que importa é a categoria que o cara tá lutando, tá? Então se veio da de baixo ou se veio da de cima, se veio da do lado, tanto faz. O cara é o campeão peso leve. Ele luta com quem bate o peso. Se o UFC botou o cara de baixo ou não, o cara tem mérito de qualquer forma, né? Defendeu o cinturão, não importa de onde veio o cara, né? Então, pra mim, se era o Volkanovski, se é o Topuria agora, tanto faz. E aí, se a gente for dar uma olhada, o que acontece? Nas estatísticas, tá? A gente tem o Topuria como um cara que tem ali 2 quedas em média, né? Se for olhar, uma estatística de grappling, né? E o Arman, ele acaba tendo uma vantagem porque ele tem mais quedas, ele tem 3,25 quedas, como a gente consegue perceber aqui. Só que qual que é a diferença, né? Beleza, tem mais quedas, tá, mas a precisão das quedas do Topuria é um pouco maior, né? Ele tem 61%, o Arman tem 37%. Defesa de quedas do Topuria também é maior. Então, se a gente for pegar por aqui, né, considerando o Makhachev, uma defesa de quedas melhor, supostamente melhor, né, porque tá na estatística, mas considerando só o número e tal, né, a gente pode dizer que é melhor para enfrentar um cara como o Makhachev. Só que na trocação, o Topuria, ele tem 4,69 golpes aplicados e 3,84. O Arman, ele tem uma diferença melhor, né, ele toma muito pouco, ele toma 1,84. Só que aí, o que acontece aqui? Por que a estatística é legal, mas a gente tem que tomar cuidado? O Arman é um cara que usa muito as quedas, como a própria estatística de queda diz, e ele acaba aplicando muitos golpes ali quando ele está controlando o adversário, muitas vezes ali no chão e tal. Então isso aumenta a estatística dele. Então não quer dizer que ele tem essa estatística, esse diferencial do tanto que ele bate pelo quanto ele apanha, trocando em pé.
na verdade, muitos desses golpes são quando ele está com o adversário no chão. Então, se a gente olha as estatísticas do Topuria, pode parecer, né, que o Topuria apanha muito mais, mas é porque ele realmente está trocando, né? Muitas das lutas do Topuria ele não está necessariamente derrubando e controlando os caras, então a estatística dá uma iludida. Então, o que eu quero dizer? Se a gente for olhar as estatísticas, né, a pressão dos golpes, absorvidos, né, a tentativa de finalização, por exemplo, o Arman não tem média de finalizações, o Topuria tem, então assim, fica um pouco subjetivo, talvez até dê para puxar a sardinha pro Topuria se a gente for olhar a estatística, mas qual é o problema disso? Só de olhar número, é justamente de que o Topuria fez essas estatísticas em outra categoria. Esse é o ponto, tá? Então, além de serem estilos de luta diferentes, o Arman realmente usar muito mais o wrestling, ficar mais batendo em ground and pound ou quando tá controlando e tal, não sei o quê. O Topuria é um cara que gosta bastante de trocar. Não só os números aqui podem dar uma diferença, se a gente for olhar a quantidade de lutas, o nível do adversário, enfim, né? Tem essa subjetividade. Ainda tem a principal subjetividade, na minha opinião, que é você mudar de categoria. É o que eu sempre falo. A gente já viu caras que subiram de categoria e se deram muito bem. E teve caras que desceram de categoria e também se deram muito bem. Só que a gente tem o oposto dos dois lados. A gente tem cara que subiu e se deu mal e tem cara que desceu também e se deu mal. Então não existe uma regra. Então, se hoje tivesse que responder a pergunta quem é o cara mais difícil para o Makhachev, na minha opinião, por ter o que você analisar de um e do outro você fica meio na dúvida, por uma questão simples de probabilidade, eu diria que eu acabo achando o Tsarukyan um adversário mais complicado, até porque ele já lutou com o próprio Makhachev, fez uma luta dura que foi para decisão, mesmo ele pegando a luta em cima da hora. Então tem vários argumentos que realmente apontam para esse lado. Mas, de novo, isso acaba sendo um chute porque a gente não viu o Topuria subindo de categoria. Existe a possibilidade do Topuria subir e permanecer com a mesma performance. Assim como existe a possibilidade dele subir e piorar a performance dele, né? Perder a agilidade, alguma coisa assim, enfim, sentir muito a força e o peso dos adversários, independente do motivo. Mas a gente também não pode negar que existe a possibilidade dele subir e melhorar. E aí, se ele sobe e ainda fica melhor do que ele era, na minha opinião, ele acaba sendo mais competitivo do que o próprio Makhachev. Mas essa é uma pergunta que a gente só vai ter a resposta quando ele subir e de fato lutar. Quanto isso fica difícil de saber. Pelo tamanho dele ali e tal, realmente não parece que a tendência é que ele melhore subindo de categoria, mas é aquilo, a gente não tem bola de cristal. Então, pelas informações atuais, eu concordo com o Khabib. Eu chuto que o Arman seria mais competitivo, mas independente, né, de ser o Topuria ou o Tsarukyan, ou sei lá quem vai ser o próximo adversário do Makhachev, não é adversário fácil de qualquer jeito, tá? Se o Makhachev bobear com o Tsarukyan, ele perde. Se ele bobear com o Topuria, ele perde. Então, é realmente difícil manter o cinturão, ainda mais na categoria peso leve. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você concorda que o Tsarukyan acaba sendo mais competitivo, né? Como disse o Khabib, não o mais perigoso, mas o mais competitivo, ou não? Você acha que o Topuria vai ser mais competitivo, mesmo sem a gente saber como ele luta no peso leve? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!